Pode falar? Pode. Você vai começar a gravar? Já começou. Bom, pessoal, então, estamos aqui hoje para mais uma apresentação, mais um seminário aí do Centro de IA, né? Hoje eu ouvi o João Gabriel falar do Chat Petrobras. João Gabriel Campos, certo? É um distinto membro do C4AI, membro honorário, certo? Fez engenharia lá na Poli, colega politécnico. Depois trabalhou durante muito tempo lá no ciclo básico como orientador pedagógico, teve uma participação importante lá na Poli. Fez mestrado no centro, trabalhou com processamento de linguagem natural, publicou bastante, terminou o mestrado, foi para a Petrobras, trabalhar com o Chat Petrobras. Muito interessante ouvir isso hoje, né? Acho que é um tema interessante. Foi eleito o bigode mais bonito da Petrobras. Não foi tão rápido isso tudo que ele falou aí, não, entendeu? Testemunhas aqui. Passo para o João, então, sem mais delongas aí, João, por favor. Pessoal, tudo bom? Boa tarde. Acho que o Fábio já apresentou muito bem, né? Eu conheço, acho que a maioria de vocês aqui. Passei em cada uma dessas etapas com distintas pessoas aqui. Tem gente nova também, eu acho que é legal isso, né? O centro está vivo, a gente está sempre agregando pessoas e seguindo esse desenvolvimento numa área que eu acho que é o hype, né? O hype do momento é esse, então, assim, nada melhor que a gente ter uma comunidade viva, ter uma academia ativa, e eu, dentro da indústria hoje, né, ser uma pessoa que acha que tenta fazer essas pontes, eu acho que é muito importante. Então, hoje, né, a gente tem quanto tempo mesmo, Cosmo, até, como é que você não... 40 minutos aí, a gente faz umas perguntas. Deixa eu deixar aqui, beleza, só para não me perder. Deixa eu atrasar um pouquinho. Olha, outro digníssimo mestre meu também. Assim, o Fábio resumiu a short bio um pouco, mas acho que é importante falar, né? Eu vim da engenharia química, da Escola Politécnica, e entrei na Petrobras, mas não como engenheiro de processamento, né? Eu fui justamente para o lado de linguística computacional, de IA, né? Conheci o professor Fábio lá no ciclo básico, e acho que essa jornada, quem, enfim, está iniciando pesquisa aí, quem que está na universidade, então acho que é interessante para a gente entender como que a carreira nossa, né, acontece da universidade para a academia e vice-versa, essas conversas todas. Então, hoje a gente vai falar sobre o Chat Petrobras e essa jornada de adoção da IA generativa, né, nessa grande empresa, coloquei aqui a maior empresa do Brasil, sei quão, depende sempre do número, mas é uma empresa de dimensões enormes. Estava falando com a professora Ana, tem projetos aqui que, né, o Centro Toque a gente ouve falar marginalmente, encontra aqui nessa outra ponta, e é muito legal estar lá, né? Então vamos seguir. Vamos falar um pouco desse percurso que a gente enfrentou lá, né, desde que o ChatGPT surgiu, desde que, enfim, essa coisa viralizou, e eu estou falando para uma plateia muito distinta aqui, pessoas que estão pesquisando isso há muitos anos já, né? Então, mas essa visão de como que sai da academia, como vai para o mundo corporativo. Então, falar primeiro que existia IA antes, né, dela ser essa tal de IA generativa, né, esse nome, acho que o professor Marcelo Finger fala, né, IA gerativa, naquelas colunas que ele fala lá na Eldorado. É um termo que está em disputa, né? Mas, enfim, acho que é uma coisa que se convencionou a chamar assim. E aí, depois, como a gente implanta essas iniciativas, essas tecnologias dentro da companhia, e os desafios que surgem de implantar uma companhia tão grande quanto a Petrobras, são 110 mil pessoas, né? Então, como que a gente tem atingindo os diferentes graus de maturidade para acessar dados corporativos internos e não ter só um chatbot, né? Vamos falar um pouco de RAG, eu acho que aqui a gente não vai precisar de... Enfim, não é um lugar para falar tanto da tecnologia, dos modelos de linguagem, do Transformer, mas dessa produtização, desse outro desafio que na academia, às vezes, a gente não vê muito, né, como é feito. E falar de perspectivas futuras e abrir aqui para vocês também, né, para a gente discutir isso. Tem essa curva aqui que eu acho muito... curiosa, quem é do meio sabe, né, que é essa curva de adoção, que a gente tem um momento dos early adopters, quando a gente, né, esses sistemas explodem a bolha, vão ser falados em outros meios que não só academia,
esse momento de maturidade, tem um vale da desilusão, um momento que as pessoas falam, peraí, não era tudo isso, como é que a gente resolve melhor? E o futuro, né, que a gente não sabe qual a tendência, o futuro é sempre incógnita, e esse é um dos melhores lugares para falar disso, né, de futuro. Acho que a academia é isso, né? Então vamos lá, passar um pouco breve aqui, né, listar um pouco de coisas que dentro da companhia a gente faz já muito antes de surgir o ChatGPT, muito antes de viralizar essa coisa toda, né? Antes aqui só uns números grandes, né, para vocês terem noção da dimensão que é fazer TI, de trabalhar com engenharia de software na Petrobras. A gente tem mais de 10 mil funcionários, né? Somas vultuosas de faturamento e coisas que estão envolvidas com a TI. HPC é um ponto muito forte lá dentro, né? Computação de alta performance, acho que aqui na USP muitos professores já colaboraram com isso. Muito dado de geoprocessamento, internet das coisas, né? Unidade offshore. Então, tem todas as dimensões de TI, né? Desde a infra, passando pela comunicação, e essa camada que eu estou, que é a da inteligência artificial e ciência de dados, né? Eu estou nessa gerência de arquitetura, inovação e ciência de dados, e uma das coisas que a gente toca lá são as iniciativas de LLM, de IA generativa. Então, só um big picture para vocês aí. O que é a generativa, eu já antecipei um pouco, né, para quem aqui, os professores da engenharia química que não são tanto do meio, mas é um tema meio, é um termo um pouco em debate, né, mas muitas pessoas que pesquisam isso há tempos ficam incomodadas de, olha, eu só falo de generativa hoje, o negócio não começou, né, teve o inverno da IA, o verão da IA, deep learning, e, enfim, eu acho que o jeito que a gente, e a generativa, o jeito que a gente convencionou de falar dessa forma que está evoluindo há um tanto tempo, né? Tem muito nome, né? Falar inteligência artificial, machine learning, aprendizagem de máquina. O Cosman, né, tem um termo, assim, acho que é até a disciplina primeira que a gente tem com ele, né, de aprendizado estatístico, que acho que é reforçar que é sempre um mecanismo estatístico que está acontecendo por trás dessas decisões, e que funciona com a minimização, uma função de minimização de custo. Acho que esse foi o mais baixo nível, né, da entropia, de como a gente converge para esses algoritmos que dão respostas maravilhosas para a gente. Eu vou falar um pouco aqui, só citar, né, coisas. Na Petrobras a gente tem verticais de negócio, a gente tem o corporativo, que tem coisas tipo jurídico, a própria TIC, a auditoria, etc. O upstream, que é quando você extrai o óleo, né, então você está tirando ele lá de baixo, então é tudo que está relacionado com plataforma, com extração. E o downstream, que é o refino, né, e outras coisas. Também a logística está envolvida dentro do downstream. E aí falar um pouco alguns exemplos de IA que acontece antes de ChatGPT existir dentro do corporativo, né? Por exemplo, desempenho, estratégias, finanças, auxílio em predição de receita, monitora gasto operacional, né? Dá subsídio para planejamento de investimento. Não vou entrar o nome dos programas para não correr risco de cometer alguma injustiça aqui, não citar, né? Mas em upstream, né? Os reservatórios, a gente precisa de modelar as propriedades geofísicas de quando fura um poço de petróleo, né, para saber como que está a reserva lá dentro. Então, a gente pode usar machine learning clássico para modelar essas propriedades. Também pensar em campos análogos, né? Por exemplo, eu tenho um conjunto de dados de um campo mais maduro, de um campo antigo, e eu tenho um novo campo, eu quero saber como que esse campo funciona, como é que ele qual a capacidade de reserva e produção dele, eu posso, né, extrapolar por analogia usando aprendizado de máquina e IA. Também, né, modelar a previsão das reservas, quanto óleo a gente tem ainda. No downstream, que aí mais a minha área de formação, engenharia química, né, o refino, a gente pode usar, por exemplo, visão computacional para entender como que eu torno essa queima de óleo mais eficiente lá dos gases do topo do refino na torre da tocha da refinaria. E aí eu opero qual é o volume que eu estou colocando, quanto de água, de ar e de gás que eu estou operando, para tornar essa queima mais eficiente, usando visão computacional. Então tem uma câmerazinha lá, que é antes de a generativa, né? Para otimizar essa mistura de corrente, né? Que a gente tem frações de petróleo para construir, de derivados de petróleo, para
para construir e elaborar um tipo específico de gasolina, um tipo específico de querosene. A gente pode usar técnicas de otimização para isso. E também para dar suporte à decisão do preço que vai chegar na bomba lá no final, né? Na bomba não, mas na distribuidora hoje, né? Então, assim, passando bem por cima, exemplos de coisas que usam há muito tempo da companhia, que não são só LLM, né? Mas hoje, essa palavra tomou de assalto, furou a bolha, é o tal do modelo de linguagem massivo, largo. Eu prefiro massivo porque fica a mesma quantidade, ficam L's e M's aí. E é uma área do conhecimento que vem de onde eu fiz o mestrado aqui no centro, né? Que é linguística computacional. A gente vai usar essas técnicas de otimização e tudo, transformer, para poder tirar insights, enfim, né, dessa interface que é uma interface conversacional. Acho que por isso tem esse poder de romper barreiras, né, que eu estou falando com um robô, né, então, assim, você não precisa de programar, você não precisa de entender estatística profundo, mas é uma maneira muito boa para acessar o resto de uso amplo da população toda das técnicas de IA, né? Falar um pouco desse caminho nosso de implementar a tal da IA generativa na Petrobras. Falei aqui do ChatGPT, mas exatamente porque ele fura essa bolha, né? Ele é um primeiro killer app, aquele conceito do aplicativo, que, né, como o Excel fez a gente romper, na verdade foi o Lotus, né, que foi o killer app, não foi o Excel, né? Um aplicativo que ele faz adoção de todas, as pessoas adotaram a plataforma por causa dele. E o ChatGPT é um tipo de killer app, né? A IA generativa entrou na boca das pessoas depois que, em novembro de 22, parece que é muito tempo, mas é só em novembro de 22, ele chegou aí no mercado. E aí, dentro da companhia, tem uma pressão enorme para usar isso, né? Poxa, gente, quando é que a gente vai ter um chat Petrobras aqui, o chat interno? Eu posso usar? Não posso usar isso, né? E aí vem um problema. Não sei se vocês lembram dessa história. Um engenheiro da Samsung foi lá usar engenheiro de software, foi usar um chat GPT para alguma especificação de projeto, e o projeto muito parecido com o dele já estava lá dentro. E aí os caras, poxa, isso foi o quê? Não dá, gente, vamos barrar o uso. Então, desde o início, assim, a gente, enquanto companhia, pensou, olha, vamos ter todo cuidado nessa reação imediata, botar uma diretriz, não vamos usar dado interno, porque não tem segurança. A Petrobras é uma empresa geopoliticamente muito exposta, politicamente muito exposta, dados sensíveis, soberania nacional, né? E, enfim, e aí a gente coloca essa diretriz falando, olha, você pode usar da sua vida pessoal, certos assuntos, não vou pedir você usar, mas dado corporativo explicitamente proibido aqui. A gente não vai usar essa ferramenta. E já apontando para o futuro, de aguentem aí que daqui a pouco a gente tem uma versão nossa, com segurança, para vocês usufruírem dessa tecnologia que todo mundo está falando aí, né? E aí surge dessa parceria com a Microsoft uma prova de conceito, um produto de valor mínimo, né, um MVP, que é o Chat Petrobras. Então, no começo, né, aqui está até fizeram toda uma propaganda, claro, né, porque enfim, uma empresa de dimensão do Brasil adotando os serviços da OpenAI através da Microsoft. Para quem não conhece, a Azure é o provedor de nuvens, soluções, né, corporativas da Microsoft, que atende servidores e tudo. E uma das coisas que eles fazem é servir os modelos da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, né? De Open também não tem muita coisa, mas enfim. E aí tá essa primeira visão nossa aqui, ó, o chat bem durinho, né? A primeira versão, ainda tinha escrito lá Azure mais OpenAI, acho que isso aqui nem chegou aí para produção, mas a versão de produção era mais ou menos essa interface. E aí é uma interface básica, né? É um LLM, string in, string out, né? Eu coloco aqui qual a quantidade de óleo restante no mundo, essa rede neural, que é o LLM, vai fazer o processo de predição de próxima palavra mais provável e fazer a completação. Basicamente é assim que esse modelo de linguagem funciona. Então, uma coisa simples, não tem integração com dado interno, não tem nenhuma outra técnica mais robusta, mas a grande vantagem é essa, né? A gente tem garantia que esse dado não está saindo da nossa nuvem, que esse dado não está nos Estados Unidos, não vai ser usado para o treinamento da OpenAI ou da própria Azure lá na frente.
E aí essa é a primeira etapa nossa, né, é fazer esse fluxo muito simples, né, não tão simples, porque atender 110 mil pessoas é difícil, surgem alguns dilemas de engenharia de software, mas é string in, string out, né? Eu estou lá acessando esse LLM e estou dando para o usuário final minha resposta. Para falar um pouco, que a gente já falou de engenharia de software, né? Um pouco dos produtos que a gente usa, estava até falando com o Renato, né, os desafios da gente produtizar, como na academia a gente está acostumado a mexer com Slurm, um nozinho aqui e tal. É muito importante, esse é um desafio que eu senti, né? Tudo bem que eu não sou engenheiro de software, né? Mas a gente, quando entra para produtizar, botar em nível de produção, para 110 mil pessoas na aplicação desse tipo, você tem que se preocupar com nuvem, infraestrutura, né? Então, o modelo de linguagem que a gente usa não era um modelo treinado por nós, a gente não tinha essa capacidade de treinar, né? Mas tinha que aprender rapidamente. Tem um barramento, né, de API, que é o API Manager, então ele vai ser uma camada, uma interface para como eu acesso esses dados, um banco de dados para a gente persistir essas nossas conversas. E aí a gente tem um back-end que funciona com C# e Python, e no front-end JavaScript e React. É uma página web, certo? E tudo isso acontece com Azure DevOps, que eu já tenho um código, faço ACD, né? Só falando algumas coisas dessa árvore, dessa stack tecnológica que a gente usa, né? Hoje a gente está transicionando, mas é basicamente isso. E aí, aqui um conceito muito importante, e aí, Fábio, eu acho que é aqui que pode entrar, né, os tipos de colaboração que a gente, porventura, tenha com o meio acadêmico, científico, de servir modelos, de pensar modelos de linguagens nacionais, né, que é ter esse hub de modelos, né? A gente, TIC, atende em toda a companhia. A gente não está lá no negócio, a gente não sabe qual é o problema do cara exatamente. Eu tenho que garantir com uma camada de API, que aí entra, né, esse API aqui, o acesso aos modelos facilitado, tanto para a comunidade de desenvolvedores, quanto para aplicações que nós, no corporativo, como o Chat Petrobras, sustentamos, né? Então, aqui, a gente, além de modelos internos, né, como aqui Tornado, Sônia, modelos de machine learning tradicional, que não são LLM, a gente serve modelos de outras fornecedoras, né? Da OpenAI, coisas do Hugging Face, da AWS, através do Bedrock, os modelos Claude, Anthropic, né? Então, eu acho que isso destravou muito o uso da companhia inteira, porque até você não vai fazer essas aplicações, mas a gente pode servir os modelos para as pessoas começarem a usar essas aplicações e desenvolver um negócio, né? Então, acho que aí, acho que deixa eu voltar um pouco. É dentro disso aqui que eu acho que pode surgir, sabe, um LLM brasileiro ser servido lá dentro, por exemplo. Acho que essa ideia é muito interessante do Hub. E então, mas você não tem só então da OpenAI mais? Não, a gente é agnóstico ao modelo, né? Acho que na próxima, na maturidade, eu falo um pouco também como foi essa evolução, mas hoje não. Até por uma questão, né, estratégica e também de percepção do uso das pessoas, as pessoas, né? Hoje a gente tem aquela, a gente fala rinha de LLM lá no meio, né? Porque, não, o OpenAI é melhor para isso, o Anthropic é melhor para aquilo. Então, a gente deixa na mão do usuário e do desenvolvedor, né, o acesso a esses modelos todos, que a gente tem acesso tanto pela Azure quanto pela AWS, no hub de modelos. Deixa eu passar aqui, acho que aqui agora a gente fala um pouco disso. Então, né, antes disso, falar acho que de dado, né? Para fazer ciência de dados, inteligência artificial, a gente tem que ter dado, e o dado curado, o dado anotado, o dado governado, né? Essa imagem, acho que todo mundo já viu, né? De 2017, da The Economist, pessoal falando lá atrás, já coisa de 10 anos isso, né? O óleo são os novos dados, né? Quer dizer, os dados são o novo óleo, né? E é curioso falar isso na companhia de óleo e gás, de energia, está trabalhando com inteligência artificial lá dentro, cujo insumo realmente é o dado, né? Então, assim, essa coisa realmente evoluiu muito, mas, vou chegar aqui nesse próximo slide, esse aqui já é muito mais recente, 2024, né?
as empresas, as universidades, todo mundo que pesquisou e estava usando esses modelos de linguagem, começou a entender que, olha, beleza, eu tenho esse modelo treinado, padrão, mas como é que eu acesso um dado específico? Como é que, se eu quero saber de algum procedimento da USP, que não foi treinado nesse modelo da internet todo, como que eu acesso ele? Se ele não está congelado no peso da rede neural, né? Então, acho que essa analogia é isso. O dado que era óleo do futuro está lá atrás dessa cerca corporativa, né? Propriedade privada. Então, o segundo passo, depois de a gente adotar, ter segurança, garantir que o dado não é vazado, fazer esses LLMs, esses assistentes, conversar com nossos dados internos. E, para isso, a gente tem uma série de técnicas. Acho que a primeira que surge é o RAG, muita gente que pesquisa isso já deve ter ouvido falar, né? Que é o Retrieval Augmented Generation. É uma maneira de a gente subsidiar esse modelo de linguagem com trechos relevantes de conhecimento, sem ter que necessariamente retreinar. O treinamento desse modelo demora meses, são petabytes de dados, eu não posso ficar retreinando toda hora. E aí o RAG funciona mais ou menos assim, né? Eu tenho... Esse ponto não funciona aqui. Eu tenho... O usuário, antes o fluxo era apenas esse aqui, né? O usuário vinha, a interface do chat faz com que ele consuma esse modelo de linguagem. Para eu aumentar esse conhecimento e colocar os trechos de informação relevante, eu tenho que colocar essa outra camada aqui, que é o motor de busca. A gente usa outro conceito da linguística computacional, que são os embeddings, né? Que são vetores no hiperespaço, e vou pegar meus documentos, vou quebrar eles em chunks, em pedacinhos, vou associar um vetorzinho para cada um deles, e aí, quando o usuário faz a pergunta, poxa, né, qual que é a superintendência da USP que é responsável pelos dados, pela gestão de TI? E aí ele vai no documento interno e vai achar um chunk que tem esse vetor, faz uma similaridade cosseno, então é álgebra linear pura, e retorna, olha, provavelmente essa informação está aqui nesse chunk. Repete a pergunta e volta para o usuário. Então, esse caminho que era só assim, ele acaba passando agora por uma base de dados vetorial, né? Álgebra linear mesmo. E aí a gente entrou nisso, né? Isso virou um padrão da indústria, todo mundo querendo aplicar uma RAG e tal. Como a gente já tinha feito uma aplicação de LLM puro muito cedo, com o chat Petrobras, a gente já foi para essa segunda etapa. E aí surgem, né, acho que exemplos de aplicação que tem no chat Petrobras. Tem o SIMPEP, que acessa o nosso sistema interno de dados corporativos, de padrões corporativos, né? Vamos fazer um procedimento XPTO, furagem de pulso, né? Qual que é a pressão que eu tenho que usar, ou a rotação da minha broca, isso está tudo em padrões, né, nossos. Para coisas corporativas também, qual que é o código para licença maternidade no sistema de frequência? Está lá. Então, a gente indexou toda essa base, deixou ela acessível através de uma RAG. E aí, a gente sacou que muitas áreas estavam pedindo uma RAG para chamar a sua. Eu tenho um conjunto de documento, eu quero fazer ele ser acessível pela interface amigável do chatbot, do chat Petrobras. E aí a gente criou essa RAG de prateleira, né, sob demanda, que a gente chama de meu contexto. O usuário sobe alguns documentos e ele cria uma mensagem de sistema, né, o System Prompt, que é a mensagem de baixo nível de instrução para o LLM, mexe em hiperparâmetros, temperatura, né, o top P, quantidade de tokens, né, de palavras que ele pode completar, e sobe os arquivos dele. Então, assim, ele consegue ter esse acesso a documentos que não foram treinados lá com o LLM básico. E as áreas de negócio também têm feito muitas iniciativas. Esse Não Me Ligue Mais, que fala de dados de gestão de projeto, Chat Petrofísica, livro com dados Petrofísica, no Refino também, iniciativas. E também, aí isso a TIC, né, a gente desenvolveu uma esteira RAG, que é uma fila que prioriza áreas dos diversos projetos, porque você precisa de ter algum conhecimento específico sobre aquele dado, sobre como ele está estruturado na hora de criar essa aplicação. Então, não atendia, né, o meu contexto. Enfim, são iniciativas que a gente já fez, continuam muitas outras sendo desenvolvidas, mas isso é, né, 2024, né, acho que é antes. E hoje a gente já está indo para um outro caminho, a gente vai falar mais para frente. E aí entra o ponto que o Fábio perguntou, né, hoje o chat Petrobras, o hub de modelos, é agnóstico a modelos.
eu posso usar modelos de fornecedores diferentes, testar, fazer uma etapa com um, avaliação com o outro, e tudo isso dentro da nossa segurança interna da companhia. Aqui estão alguns exemplos de fornecedores, né? O Yama, por exemplo, também está lá no Hub. E, por fim, né, a gente também tem iniciativas de fine-tuning, que é pegar esse modelo pré-treinado e dar alguns dados ali de pergunta e resposta, algum domínio específico, para que não precise acontecer esse aprendizado em contexto, né? Que esse é o in-context learning, que a gente fala. Eu vou congelar nos pesos da rede neural mesmo essa predição de próxima palavra mais provável, certo? Então, e aí no domínio desse patronema, é uma iniciativa que a gente fez junto com a NVIDIA e a Deloitte, e é no domínio de manutenção, engenharia, um dataset que a gente tem lá, e usou para fazer esse fine-tuning. E aí, aqui, achei só um exemplo, né? Essa aplicação tem que evoluir continuamente. Todo dia a gente é bombardeado por um modelo novo, uma capacidade nova, um paradigma novo dentro desse lance de IA generativa. E aí, aqui um exemplo, acho que se eu fosse atualizar hoje, eu ia falar dos modelos de raciocínio, mas os modelos multimodais. Aquela implementação que a gente fez lá atrás, era só texto para texto. Mas esses modelos LLM hoje, né, como muitos aqui sabem, eles têm capacidade de tratar dados e gerar dados e consumir dados que não são só texto, não é só string, né? Vídeo, áudio, imagem. E aí, para fazer honra aqui aos meus professores aqui que me ensinaram diagrama PID, né, engenheiros químicos, um exemplo aqui, né, eu vou subir uma imagem e vou pedir para ela descrever detalhadamente esse diagrama de PID e indicar quais são os instrumentos ligados ao tanque 1. E aí eu faço esse upload na imagem. Esse é, claro, um exemplo de livro, né? Não é nada de dado corporativo aqui, é só um exemplo para a gente tangibilizar isso. Faça a pergunta, então eu vou mandar string e o encode em base 64, né, dessa imagem. E aí o chat vai me responder. Porque ele foi treinado pareado também, né? Então, é um caso de uso, né, que é para reforçar isso. A aplicação não é congelada no tempo. A gente tem que responder em tempo quase que real a essas demandas que vão surgindo, né? Reason, modelos de raciocínio que estão surgindo agora, que esse outro killer app, né, o DeepSeek, que chegou aí, pegou esse assalto no começo do ano. Então, um exemplo aqui de uso disso. Aqui só uma visão para vocês, né, um painel de uso que a gente tem do chat, da evolução que dá para ver que é contínua, né? A gente meio que vai trocando os modelos aqui, mas tem uma tendência de crescimento muito alta. Isso aqui é uma média móvel semanal, né, de quantidade de tokens, né? Na verdade, quantidade de conversas. Quantidade de conversas feitas por dia. E uma conversa não é só interação, uma conversa é né, a tripla de bate e volta que um usuário faz. Esse pico aqui foi quando a gente fez o anúncio do lançamento, né? O presidente da época fez um lançamento, o Jacob Fras, presidente da companhia, e aí teve um boom, assim, e a gente, nossa, caiu um pouco o interesse, mas aos poucos as pessoas foram se acostumando, foram, né, usando, vendo casos e cenários de uso, e a gente foi crescendo, já essa curva preta total. Dá para ver que, né, esses 2.000 que foi um pico, a gente falou, poxa, pico bacana, será que a gente volta a ter isso? E a gente tem 6.000 conversas diárias, né? Esses dentinhos aqui são feriados, não sei se... Carioca gosta muito de feriado, mas acho que o brasileiro todo, de maneira geral, né? Mas esse é legal, dá para ver como é vivo e pulsa como a empresa pulsa, né? Se a gente tem férias escolares, a gente vê isso acontecendo na aplicação, né? Se a gente tem um momento de feriado, né? Vê isso e dá para... A gente entende que o chat está integrado cada vez mais na vida laboral das pessoas, né? Aqui o modelo que a gente começou a usar, né, que era o 3.000 Turbo, vocês podem ver que chega um momento que tem um descomissionamento dele, e outros modelos vão surgindo aqui, né, o GPT-4o, o 4o Mini, os da Anthropic, o Sonnet e tal, o Llama 3. Então, a gente, aos poucos, vai fornecendo, vai trocando modelos, porque eles estão ficando obsoletos muito rapidamente. Para ver. Isso, aqui dá para ver, né? Por exemplo, esse Claude Sonnet aqui, né? Começou a usar.
Ali, esse foi o momento que a gente virou agnóstico ao modelo, e aí a gente começa a usar ele, esse crescimento da linha azul. O pessoal gosta muito desse modelo, porque ele parece mais humanizado, né? Mas é o que eu falei para vocês, é RIMB e LLM, né? E, enfim, e aqui acho que uns números grandes, sumarizados, se estão exatamente corretos, né? Já foram 1,3 milhões de conversas, 49 milhões de interações, 40 bilhões de tokens. Então, assim, aí tem a média de token por conversa. É um uso bem considerável. A gente fala com outras empresas, outros lugares, assim, poucos lugares têm tanto uso num assistente de IA como esse, né? E aí, alguns desafios aqui, pensando nessa camada de área de software, né? A aplicação a gente tem que sempre testar, porque a gente tem equipe de 17 desenvolvedores, né? E um grupo de teste de early adopters de 6 mil, que para chegar em 110 mil pessoas tem que estar super maduro. Então, assim, é uma aplicação que toda hora está mudando, toda hora tem modelo novo, tem uma funcionalidade nova, agora input por voz, não sei o quê. A gente tem que testar nesse grupo restrito, né? É um grupo restrito de 6 mil pessoas. Então, assim, mas para botar em produção uma coisa que não pode cair, que as pessoas incorporam dentro da vida delas, das atividades de trabalho, a gente tem que ter esse grupo de teste, esse grupo, né? E é uma comunidade muito ativa, as pessoas vão falando, olha, eu usei o chat para isso e tal, então vira até uma comunidade independente, sabe? É muito legal essa experiência nossa. Outra coisa que é muito importante é essa governança de dados, estava falando, né? A gente tem uma plataforma para integrar os dados, esses aqui, né, que eu estava te falando, do AIDA, né, que a gente tem os princípios de governança, de gestão, de anotação, de arquitetura de dados, para que esses dados estruturados sejam consumíveis por essas RAGs, né? Não só uma RAG de texto, mas a RAG de text to SQL também, né, que é o que vai pegar um banco estruturado, vai fazer a query para você e vai retornar o resultado em linguagem natural. Não mostrei aqui, mas é um outro exemplo de RAG. Democratização e letramento. É um outro programa que eu faço parte também, né, que a gente tem que incentivar as pessoas a usarem e usarem de maneira crítica, né? Não mistificar que o LLM me respondeu, o chat Petrobras me respondeu, tá certo, é isso. É um problema civilizacional que a gente está correndo risco de passar agora. E camadas, né? Porque tem a camada lá do C-Level, dos tomadores de decisão, dos presidentes e diretores, a camada média gerencial, tem o operacional, cada um desses demanda um tipo de treinamento para estar preparado para esse mundo, né? Tanto operar a ferramenta, quanto entender o que essa tal de IA pode trazer para a gente, né? Essa IA generativa, e, enfim, não só isso, né? Gestão de dados também, acho que é uma grande iniciativa que a gente tem dentro do programa. Bom, e acho que esse último ponto, que é um ponto que está pegando demais, e esse ano vai ser o ano, que é pensar em IA responsável, né? Tem o PL 2038, que já está lá na Câmara, passou no Senado no final do ano passado, está na Câmara, e é a sociedade civil, o Estado, tendo que regulamentar de alguma forma como essa IA vai ser usada, certo? Porque cada vez mais está embarcado nos dispositivos, nos mecanismos de decisão, então a gente tem que ter um tipo de governança para isso. A Petrobras se antecipou, não esperou, a gente desde o final do primeiro semestre do ano passado já está pensando como é que vai fazer isso, fazer um grupo de trabalho, porque a responsabilidade aqui, acho que não é só responsabilidade ética, né, que acho que é um grande ponto realmente, né, que é pensar viés do modelo e tudo mais, mas no fim é uma responsabilidade legal, uma responsabilidade de RT, a gente está aqui tratando de engenheiro, né, que é o responsável técnico por aquela decisão. Se eu coloco um agente, que a gente vai falar sobre o futuro aí que aponta, um agente que fecha a válvula ou abre válvula na refinaria. Se ele toma uma decisão errada, explode e, sei lá, pessoas morrem, a produção para. Quem que é o responsável por isso? Quem que é o... Então, essa discussão toda está ainda muito, né? Assim, não vai estar muito incipiente, porque está sendo muito rápido, a velocidade que estão acontecendo, né? No Brasil e no mundo. Mas a gente já está se antecipando, a gente tem esse grupo, estamos montando um escritório já responsável, que tem comitês, reuniões semestrais, trimestrais, né? Eu estava até falando ontem com o pessoal do Banco do Brasil, no evento do Gacha, que a gente estava, e eles lançaram, inclusive publicamente, acho que foi a primeira empresa
pública que lançou uma política de diretriz de responsável, lançada semana passada. Eu acho que isso, o setor público, a gente tem essa responsabilidade, né, também de devolver para a sociedade, olha, vamos fazer desse jeito aqui. Então, beleza, acho que esses são desafios muito importantes. E eu acho, deixa eu voltar aqui, eu acho que a gente pode, falando muito, vamos mostrar ele em prática. Um pouquinho a cara do nosso chat. Renato, tudo certo aí? Tudo certo. Bom, então, tá dando para enxergar aí, tá, né? Essa é a cara do chat Petrobras, hoje. Ele tem uma interface que tenta ser minimalista e tudo mais. A gente tem esse menu lateral, né, que você seleciona conversas. Então, a conversa é esse conceito que eu estava falando para vocês de uma thread de bate e volta do assistente com o humano, né? Porque tem uma janela de contexto que é limitada, então a conversa é o que reduz esse escopo. E aí o que acontece? Aqui a gente pode selecionar para cada conversa um daqueles modelos que eu falei lá, que são vários, né? A gente tem aqui, por exemplo, os modelos do OpenAI, que foi o que a gente começou a trabalhar, né? Já são até as evoluções dele. O Llama, que foi o primeiro modelo de código aberto que a gente provisionou, e esses modelos aqui da Anthropic, que são os Cloud, né? E cada modelo tem uma especificação, né? Se o usuário vai lá, né? Poxa, mas qual que é melhor para mim usar e tal? Tem muito do jeito que ele vai usando no dia a dia, mas a gente sempre tenta deixar um hint aqui, né? Principalmente os aspectos técnicos. Por exemplo, essa versão aqui do GPT-4 que a gente está usando, né? É rápido, inteligente, eficiente, enfim. O que importa também é muito isso aqui, né? O dado, a data de corte dele, que é de outubro de 2023, foi quando a rede neural, os dados que a rede neural dele usou para treinar, acabaram, né, tiveram esse corte. E a janela de contexto, que é essa quantidade de tokens, né, é um análogo de palavra, nesse mundo da LLM, que ele suporta, né, que depois vai deslizando. E aí o Llama tem essas especificações aqui, o Claude e tal. Então, aqui eu estou em dados públicos, eu faço queries genéricas, né? Já que a gente está aqui falando GPUs e NVIDIA agora há pouco, né, Renato? Fiz uma query básica aqui, e aí eu pedi para ele criar um script bash para encerrar todos os processos de GPU da NVIDIA, certo? E aí ele vai usar o conhecimento que o LLM tem, vai gerar, vai formatar tudo bonitinho, o código, certo? E isso é o uso, né, dos dados públicos e simples aqui. Só porque aquela segunda fase que a gente falou é essa aqui, né, de busca em padrões corporativos, né? Se você vê que sempre também tem uma dica, né? Então, as bases corporativas que a gente tem hoje são a base de padrões da Petrobras, o SIMPEP, e essas comunidades de interesse, que são páginas no SharePoint que as áreas desenvolvem, botam boas práticas, ou como que eu faço para acessar um ticket de uma oferta do TI, etc. Então, sei lá, vamos no SIMPEP, eu fiz um teste de pergunta, vamos ver aqui, Fábio, quais os passos para elaborar um termo de cooperação técnica entre a Petrobras e uma universidade. Deixar aqui. Eu não precisaria de alterar esse typo aqui do de cooperação, porque o LLM vai entender. Mas é isso. Aí o que está acontecendo? Aquele processo, né, que eu falei para vocês da RAG, muita gente que conhece, mas ele está fazendo a busca numa base vetorial dos padrões, ele vai ver quais são os trechos, os nossos padrões que falam sobre isso, e vai construir a resposta, né, alimentada por esses trechos. O LLM não aprendeu, certo? O LLM está usando essa informação em contexto. E aí ele vai dar os passos, né? O que eu tenho que fazer a análise preliminar, preparação do processo, instaurar, etc. E eu acho que isso aqui é a parte mais importante que a gente tem até como diretriz de área responsável e de exemplo para as outras áreas que estão desenvolvendo aplicações com LLM,
que é dar a referência. A gente, né, não pode acreditar, o chat Petrobras falou aqui tal coisa para mim, vou seguir aquilo. Não, né? Você ainda é quem governa a decisão, que está tomando a decisão, a responsabilidade é sua. Então, te deixa referência e você vai lá para ver se é isso mesmo, etc. e tal. Então, vocês veem que ele elabora muito bem a resposta, né? Aí cada modelo tem uma performance diferente, eu não vou fazer os testes. Estou usando esse Fórum Mini aqui hoje porque ele é mais rápido, né? Para a gente fazer essa... Aí outra coisa que acho que é legal de mostrar, eu falei tanto de hub de modelos, né? Aqui tem umas perguntas que a gente deixa de base aqui, né? Aqui uma pergunta sobre o que é o AIDA, como eu posso criar um produto de dado nele, né? Mas eu vou falar aqui do hub de modelos que a gente estava falando, né? Então, eu perguntei o que é o hub de modelos, quais os tipos de modelos estão disponíveis, como que eu posso pedir acesso. E ele vai pegar chunks de informação, que tem a ver com isso, vai alimentar. Esse processo demora um pouco mais do que a resposta do LLM padrão, porque ele está fazendo essa busca na base indexada. E aí ele vai me dar lá os passos, ele fala o que é o hub de modelos, que é um diretório centralizado de modelos de inteligência artificial, fala aqui, né, os prestadores, enfim, depende, né, da qualidade do dado que ele acessou, né? E aí, novamente, a gente bota aqui a página onde ele tirou, certo? Eu acho que uma última coisa que dá para mostrar aqui, que eu falei de... tem geração de imagem e tal, mas o meu contexto, né? O meu contexto é essa RAG sob demanda que a gente criou, né? E você vai subir arquivos, vai deixar sua descrição. Esse aqui é um contexto com incidência da ANP, e vai pegar relatórios de incidentes. E aí eu tenho esse conteúdo aqui, que são relatórios que eu baixei lá do site oficial da ANP. Então, faço o upload, ele vai fazer a indexação. Nesse caso já está indexado aqui, né? Mas, enfim. E aí, deixa eu ver um P20 aqui. E aqui os parâmetros avançados, né? Novamente, né? Nessa ideia de democratização, explicar para todo mundo o que são esses termos, isso tudo que a gente está fazendo aqui. Te deixa um hint sempre o que significa aquele modelo padrão, né? Que o usuário final que não conhece o que é LLM, que é uma dessas 110 mil pessoas aí, pode entender em uma linguagem de alto nível o que é. Temperatura, por exemplo, né? O grau de criatividade do modelo. Valores maiores é mais criativo, valores menores é mais determinístico. Eu mexo aqui com a unidade de frequência, de presença. E isso aqui que eu acho que é uma das coisas mais importantes, quando você está construindo esse assistente, que isso é um mini assistente, né, especialista. Essa mensagem de sistema, que ela vai falar, olha, você deve se comportar assim, você é isso, você tem acesso a tal dado, você deve explicar sempre, acho que aqui a gente até reforça, né, dê sempre a referência do documento usado. Então, se constrói essa instrução que vai ser enviada sempre para o LLM, independente de eu fazer a pergunta aqui. Uma última coisa aqui, que é importante, que esses dados a gente compartilha, né? Esse contexto, se eu compartilho, ele vai aparecer para outro cara lá. E eu posso compartilhar com uma pessoa ou com uma equipe toda, todo um departamento, né? Toda a engenharia elétrica eu quero compartilhar. E aí eu tenho roles aqui, posso ser proprietário, membro, etc. E, sei lá, eu acho que estava da P20 aí, né? O que aconteceu no incidente da P20. Vamos ver se ele vai achar. Aqui. Acho que esse estava lá. E aí vai conseguir o processo todo de RAG, né? Então, assim, basicamente é o que a gente desenvolveu no passado, as RAGs, né? Então, é a primeira maneira de acessar os dados corporativos internos, e agora a gente tem outros desafios, né? Então, enfim, né, aqui, ó, já vi que ele colocou a fonte, né? O ideal a gente está trabalhando é ele botar o highlight do documento mesmo, né? Mas, enfim, é muito desenvolvimento, a gente tem que priorizar alguma coisa ou outra, o tamanho da equipe que a gente tem. Então, é isso. O usuário, quando ele quer saber, a gente sempre tem uma novidade, a gente lança essa release note aqui, essas novidades, né? E aí fala para o usuário, olha, o que tem de novo hoje, né? Tem leitura em voz alta aqui também, que é legal, um negócio pensando em acessibilidade, né? Enfim, pessoa com baixa capacidade de visão. Te deixa o chat ler a voz, né, de ar renderizada aqui. E aí, enfim, sempre tem para o usuário final uma lista do que ele foi feito, né? Então, é isso. Desde 23 a gente começou essa história toda.
Em 24, a gente começa essa primeira RAG, né, integrando com os padrões SIMPEP, atualiza o modelo, aí começa a conversar com o documento PDF, que é isso, você pode subir um PDF só também, né? Fazer análises multimodais, enfim, tem uma lista super extensa aqui do que a gente pode fazer com o chat. Eu acho que chegando já nos 45, Fábio, eu vou só falar um pouco do que a gente tem pensado para esse ano. Onde eu deixei aí o passador? Então, beleza. Sim, vou mudar. Então, amanhã, né? E amanhã? O que acontece amanhã? Eu digo trabalhar bom, mas amanhã da manhã geral, certo? Eu não vou vaticinar aqui nada, eu acho que esse é um dos melhores fóruns para a gente falar isso, né? Qual que é o futuro? A gente está desenvolvendo aqui. Fica amanhã da IA, da IA generativa, da IA geral. Mais um papo que tem pegado muito é o tal do agente. Acho que todo mundo que está mais ou menos conectado nesse mundo tem falado de agente. Agente é um conceito que existe há muito tempo, né? Nossos professores trabalham com Reinforcement Learning aqui, desde o inverno da IA, né? A gente fala de agentes. Mas, nesse contexto, virou esse carinha que, intermediado pelo LLM, pela capacidade de lidar em linguagem natural, ele vai conseguir chamar funções, né? Então, a gente sabe que o LLM é muito ruim para matemática. Ele é um papagaio estocástico que não teve acesso a todas as contas matemáticas possíveis. Ele não sabe todos os fatoriais, ele não sabe uma raiz quadrada, um número irracional. A não ser que ele teve esse dado no treinamento. Mas, se eu tenho um agente, né, ele pode chamar uma ferramenta, uma tool, ele vai entender que o usuário, poxa, ele quer saber uma conta de matemática, e eu não sei saber conta de matemática. E aí ele vai vir nas tools, as ferramentas que ele tem em descrição, ele tem acesso à ferramenta de calculadora básica, ou de Python, que faz, né, uma conta em Python, transforma aquela pergunta do usuário em um código Python que ele roda numa instânciazinha, e aí ele faz a resposta. Então, essa é uma solução que as pessoas estão vendo para passar dessa limitação de lidar com dados numéricos, de operar outros sistemas. Eu falei agora um pouco aquele exemplo de responsabilidade de fechar ou operar uma válvula na refinaria, né? Um LLM não vai fazer isso, mas se eu plugo isso com o meu sistema, que, né, faz interface com esse hardware, o solenoide lá e tal, é possível fazer. Aí a discussão, né, o quão prudente que camadas e guarda-redes eu vou colocar, que prompt para o usuário final eu vou falar, você tem certeza que quer fazer isso? Lançamento tem uma coisa que é chata lá, é lançar frequência e a hora que você trabalhou em tal projeto. O pessoal vive pedindo para a gente, faz aí um agente lançador de frequência, que é abrir o tal do SAP e faz, ou abrir um pedido, um chamado de TI, né? Olha, eu quero ter acesso aí ao chat Petrobras, ou ao hub de modelos, por API. Como é que eu faço? Né? Não vai ser só aquela resposta, ele vai poder operar no sistema, né? No nosso sistema interno que abre esses chamados. Então, essa é uma visão, né? Claro, é ambiciosa, mas é onde o mercado está apostando aí. Eu acho que a academia também está acompanhando. Então, né, tudo aqui basicamente o que eu expliquei agora há pouco, né? Só que a gente pode ter um agente só, que ele é especializado em uma série de ferramentas, ou a gente pode ter um multi-agente, que é um assistente de alto nível, uma plataforma, que tem acesso a outros agentes, né? O agente do financeiro, o agente do jurídico, o agente de lançamento de férias. E aí, isso é a visão que a gente tem para o Chat Petrobras para esse ano, né? Deixar ele como multi-agência. Então, a gente passou por essa jornada toda aqui, de ter só a conversa pura e simples, fomos depois para essa aumentação, né, baseada em recuperação, que é a RAG, para acesso do dado corporativo. A aposta agora é a agente, né? Já tem alguns agentes sendo feitos nas áreas e plugar eles no chat Petrobras. Tem algumas arquiteturas, né? Desenho aqui, mas eu acho que duas visões que a gente tem aqui para o chat Petrobras é essa, né? Ele vai ser um supervisor, tem um supervisor hierárquico, porque, né, sei lá, eu falei de um agente jurídico lá, assistente jurídico digital. E aí ele pode ter várias chamadas, né? Várias ferramentas dentro dele. Ele pode ter um cara que vai no CNJ ver jurisprudência, porque outra coisa que ele erra é jurisprudência jurídica. Vocês já devem ter visto, tem um monte de notícia, né? Juiz usa o chat GPT para poder fazer
petição e alucina a jurisprudência, né? Alucinar esse erro que ele faz. Então, esse assistente do jurídico pode ter esse cara do CNJ, pode ter acesso ao nossa base interna de pareceres, né, anteriores e várias ferramentas, e isso está ligado no chat. E assim a gente tira esse overhead de a TI tem que desenvolver tudo, né? A gente desenvolve uma interface, um protocolo, e as áreas vão subsidiando a gente com esses agentes. Muita gente numa frase só. Mas é o que a gente pensa para esse ano de 2025, né? E acho que é isso, acho que alguns requisitos, né? É isso. O chat Petrobras é supervisor, ele vai ter algumas funcionalidades básicas, essas que a gente já tem, de acesso a sistemas mais corporativos, tudo que é alto nível a gente ainda tem, mas eu não entendo de engenharia de postos, né? Então, deixar a engenharia de postos fazer o que a gente der, a gente acorda essa interface, essa API, a gente fala o que a gente espera que eles mandem para a gente e a gente fala para eles o que a gente vai mandar para eles de volta. E aí, transparência sempre, né? Como eu mostrei lá, e mostrar referência. Você sempre tem que mostrar referência, mostrar qual que é a linha de raciocínio daquele agente, o cara não mistificar e falar, pô, o chat Petrobras falou, é isso e tal. Né? O usuário na da decisão. Se for tomar alguma decisão do tipo marcar minhas férias no sistema de férias, você vai perguntar para o cara, ó, você realmente quer marcar suas férias aqui nesse momento? Você tem certeza? Proceed? O cara vai apertar sim, né? Quem sabe que o usuário como é, né? Mas tem que deixar sacramentado esse momento, né? Se que alguém cria um agente de apertar o botão de aceita, de ter serviço. Mas o usuário sempre informado e a decisão é dele, né? A responsabilidade é dele. E isso, acho que a grande vantagem é essa, os movimentos descentralizados, escala, né? Companhia que tem 100 e tantos gerentes executivos, 110 mil pessoas trabalhando, a gente consegue atender em tempo real isso. Acho que é isso. Eu passei um pouquinho aqui, mas estamos aí. Obrigado por ter. E já vem Reinforcement Learning, né? Perguntar assim, como está o processo desse agora de você, se inclui ou não se a escolha dos que você tem, e quanto tempo você vai mais ou menos para vocês colocarem o modelo? A gente tem lá acesso a 2 fornecedoras de modelos, né, de prateleira. Olha o que a gente pode provisionar localmente, que é a OpenAI, via a Azure, e a AWS, via o Bedrock. Então, tudo que está ali nesse marketplace, a gente já tem meio que uma autonomia para plugar, né? Não precisa de passar por um processo de governança decisório do tipo, o presidente da Petrobras tem que falar, olha, pode usar, porque eu entendo onde você quer chegar, né? Tem um monte de decisões, de implicações geopolíticas, de usar um modelo ou outro, né? Então, assim, uma vez que eles estão lá, nesses fornecedores, a gente meio que delega, né? Porque está garantido por contrato que, né, esses modelos não vão vazar dados, que a gente pode usar eles com segurança e tal, pelo contrato que a gente tem com os fornecedores de energia. Agora, se a gente vai pensar em fazer uma coisa on-premise, né, que é fazer na nossa máquina e tal, aí tem que ter um processo decisório mais complicado, sei lá, se a gente vai botar o DeepSeek numa máquina nossa, né? A gente tem que ir lá estudar a licença, ver como é que o jurídico nosso fala, pô, e aí, dá para fazer? Está seguro esse termo de serviço? Não está? Então tem um pouco mais de processo. Mas assim, tá muito rápido, essas fornecedoras estão colocando muito rapidamente esses modelos lá. A gente tem contato direto com a Microsoft, né? Fala com o pessoal da AWS, a Microsoft, assim, a gente fala e consegue esse canal de acesso. Afinal, a Petrobras, acho que é um dos maiores clientes dele da América Latina, né? Então, a gente consegue provisionar rapidamente, sabe? A gente procura sempre trazer para o chat Petrobras primeiro essas coisas mais avançadas, tipo modelo de reasoning, né? Porque aí a gente, conseguiu ver que dá para adotar por segurança, qual vai ser o custo disso, e aí a gente bota no ramo de modelos. A gente tenta ser rápido. Quando você ser rápido? Olha, eu te falar, o Sonnet 3.7, que é essa versão aí, eles lançaram, sei lá, numa semana, na quinta-feira, eu já tinha conseguido fazer o deploy lá na segunda-feira,
e aí o nosso time interno já colocou no hub de modelos do chat Petrobras nessa semana, e aí já colocou, sei lá, na outra, em homologação, porque a gente tem aquele passo lá, né, de desenvolvimento, testa a homologação umas 3 semanas e bota para 110 mil pessoas daqui umas 2 ou 3 também. Mas, assim, para provisionar é muito rápido. Uma pergunta. Eu acho que eu um pouco primeiro, você estava focado muito na questão do uso de dados, de utilizar rádio, e isso demanda uma certa segurança em relação aos dados e aos processos. E eu queria saber se na Petrobras existe uma área, na sua área, existe uma sub-área que lida com a parte de segurança. Você falou um pouco disso, mas eu queria saber se existia uma parte de vocês que lidassem com isso, mas no âmbito de Red Team ou Blue Team. Algo mais ligado a isso. E uma outra pergunta seria, já que o chat tem esse caráter mais diagnóstico, se existe uma iniciativa da Petrobras de trabalhar com empresas que têm modelos, empresas brasileiras que têm seus próprios modelos, como, por exemplo, a Martaca AI, se existe esse... Ou universidades brasileiras que têm... Deus, hein? Qual que é o seu nome mesmo? Carlos, a primeira pergunta, né, sobre segurança. Eu acho que assim, existe uma primeira camada de segurança, que é segurança da informação em geral, né? Que é pensar em firewall, pensar em portas que eu estou aberto ou não, que a gente tem que se preocupar muito, porque a gente está fazendo uma aplicação full stack, né? A gente está indo de ponta a ponta, desde lá do DNS, você bota chat.petrobras.com.br, até essa conversa com o modelo lá no servidor da Azure, ou da Tropic, etc. Então, tem essa camada de SI, tudo a gente sempre passa por eles, né? Porque é uma outra gerência, a gente até se separa para até não haver um conflito de interesse, né? Ah, não, vamos fazer isso. Não, então passa logo, né? Eu conheço fulano, então assim, é até meio separado esse processo. Por exemplo, quando a gente vai acessar qualquer base de dados interna, corporativa, ou pedir alguma permissão dentro do Microsoft para acessar pastas do SharePoint ou tal, a gente pede um parecer deles, né, para poder, olha, a solução aqui, a gente precisa desse privilégio de acesso. Tá, beleza? Quais são os riscos? Aí eles vão fazer o estudo e vão retornar para a gente. De Red Teaming, né, para quem não sabe aqui, mas o Red Teaming já é mais focado no LLM em si. É aquele pessoal que fica tentando quebrar os guardrails que a OpenAI tem, né? Não só a OpenAI, qualquer modelo, né? Esses modelos, eles têm guardrails embutidos, do tipo, sei lá, conteúdo violento, conteúdo de ódio, automutilação, etc. e tal. Que se o usuário faz uma pergunta dessa, por exemplo, como construir uma bomba? É até um problema para a gente, porque a Petrobras é cheio de bomba, né? Bomba de ficção, bomba de petróleo e tal. Aí o modelo fala, acesso negado, seu conteúdo é violento. O Red Teaming fica explorando esse tipo de coisa, né? Ele vai lá ver, poxa, será que algum código malicioso pode sair daquele script da NVIDIA que eu pedi, né, que ele está botando? Isso é uma coisa que a gente ainda não desenvolveu muito, está intencionado e tal, mas como assim, Carlos, eu falei um pouco, é muita demanda, é muita novidade para uma equipe que é pequena, sabe? Então, a gente não consegue atacar tudo, fazer tudo, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, sabe, com essa coisa. Mas é um rumo que a gente tem tentado deixar mais claro, mais cuidadoso, entendeu? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria agradecer a tua fala. Eu sou Isabel Batista e venho do Instituto Butantan, sou a diretora do Museu Histórico. E escrevi meu primeiro livro infantil, e eu falo que é uma viagem no tempo, porque eu relato a criação do Porto de Santos, através de mangás, Porto de Santos, século XIX, mangá, século XX, e eu fiz a ilustração por inteligência artificial do século XXI. E aí você mostra para a gente, você dá um input nele com palavras e uma imagem. Certo. E o contrário, quando eu dei input com palavras e pedi imagem, eu tinha rato com 3 orelhas, cavalo com 5 patas. E eu queria saber, na tua plataforma, quão confiável é receber uma imagem? Eu acho que, assim, esse lance... É Denise, não, né? Isabel. Isabel, desculpa.
Isso aí tem muito a ver com um debate de não só de qualidade técnica, mas de responsabilidade de IA mesmo, que eu falei lá, que é um valor muito caro para a gente, né? Vocês lembram daquela imagem do Papa que viralizou, né? Do Papa Francisco, ele com um casaco de Faria Lima, assim, né? E todo lá. E olha lá, o Papa está na Faria Lima. A gente, como mais tecnicamente ficar melhor, porque assim, eu acho que isso, se você testar esses mesmos inputs, esses mesmos prompts, hoje você vai ver que a qualidade melhorou muito. Assim, essa evolução tem acontecido muito rapidamente. Hoje ele já não gera. Tinha um problema muito sério com a quantidade de dedos, sabe? Aí eles foram lá, focaram, atacaram, agora já não tem 6 dedos, tem 4. Não, já melhorou, já tem 5. Não, mas isso palavras. foi em outubro, não é tão velho. Não, outubro é velho. Outubro é velho. Eu tenho ali no chat, eu nem quis mostrar para não passar vergonha, porque o modelo que a gente colocou de geração de imagem era o DALL-E 3. Esse DALL-E 3 era o máximo um tempo atrás. Falando, nossa, olha que imagem linda. Hoje tem o tal do GPT Image Gen 1, que é o... Lembra do estúdio, uma coisa que viralizou? Você falou de mangá, né? Você deve saber, né? O Hasaki Miyazawa, né? Do estúdio Ghibli. Aí o pessoal começou a tirar fotos, selfie, bota no estilo do estúdio Ghibli essa foto minha. E assim, maravilhosa, ficar exatamente no estilo, né? Ou adiciona uma pessoa e tal, então assim, evoluiu muito. Então acho que a preocupação deve ser menos se tecnicamente é possível, e mais o que quão mais possível tiver, o quão mais plausível tiver essas imagens, o quão perigoso é para a gente e como a gente vai lidar. Tem pessoas que estão falando de watermarking, né, de botar uma marca d'água nesse tipo de imagem para a pessoa saber, olha, você foi gerado por IA. Agora eu vou pegar a imagem sua lá na frente do Butantan fazendo alguma declaração X ou minha, em nome da Petrobras, entende? Né? E vídeo e áudio. Então, assim, isso acho que é uma coisa que a gente tem que pensar com a chave de IA responsável, de como marcar isso, como deixar garantido para o usuário final, né? Segurança, que ele olha, né? Não só de ter 3 olhos, mas se for 2 olhos, e a sua cara e tal, é você mesmo, né? Letramento também ajuda muito nisso, que aí as pessoas começam a deixar as pessoas cada vez mais céticas, né? São Tomé já não se daria bem hoje, né? Você vê e crê, né? Sabe? Tá tudo muito confuso. Vai ter melhorado muito rapidamente, muito. Você comentou que você recebia vários feedbacks em relação às diferentes capacidades dos modelos, né? Em que, por exemplo, o Folha, acho que você tinha comentado que é mais humano, etc. Vocês têm um tipo de canal que colha esses feedbacks, tem um tipo de estudo em relação a isso, porque mesmo que seja interessante para vocês, e se melhor para gráfico, para conversa, etc. Muito bom. Você viu aquele painel que a gente tem lá, né? Eu mostrei lá no São Luz, até para não mostrar muito, pode mostrar. Tem abas lá da categorização de conversas, né? O dado ele é totalmente seguro, nem a equipe de desenvolvimento sabe o que os usuários finais estão usando, né? No ambiente produtivo, né? Desenvolvimento e homologação, a gente tem que saber o que é a pergunta para poder tratar dúvidas, etc. e tal. Mas no ambiente de produção, por exemplo, a gente categoriza o tema das conversas. A gente roda um outro LLM à noite lá, mais baratinho, para falar, olha, esse ID de conversa aqui, o tema é esse. Não entra no tema, né? Não tem nada de dado sensível, identificado, tem que ter essa preocupação, né, também. Mas a gente tem essa base de dados. E a gente tem umas estrelinhas também em cada uma. Eu não vou mostrar agora, mas cada uma das respostas a gente bota estrelinha de qualidade e tem um formulário de feedback específico. A gente não teve tempo de fazer ainda um estudo, né, muito sistemático sobre isso. Acho que isso dá até paper, muito bom, sabe, de pensar isso, qual LLM performa melhor com tal coisa, que tipo de relação, interação é melhor com aquilo. Mas, de novo, falta tempo, sabe? Tem que tocar em frentes, assim, eu vou ter que fazer um agente para pensar esse tipo de coisa. Mas a ideia é muito boa. A base de dados que a gente tem aqui, cara, é riquíssima. Você viu lá, 50 milhões de interações, sabe? Mais de 50 bilhões de palavras trocadas, tokens.
E se esse dado é anotado, por isso que a gente sempre tenta deixar, né, o botãozinho do like. Se esse dado está sendo constantemente anotado, catalogado, tracejado, né, tem a governança desse dado. Inclusive, é um produto de dados do AIDA. A gente colocou os dados do chat Petrobras como um produto de arte do lado do AIDA. E a gente consegue começar a tirar correlações, né, disso, fazer estudo, fazer ciência de dados de fato, não só consumir LLM, né? Quer dizer, não só engenharia de software, ciência de dados de fato, né? Mas por isso, caminho. Igual, Opa. Então, parabéns aí pela apresentação, muito boa apresentação, né? Edson Gomes, sou docente da Escola Politec. E a pergunta que eu quero fazer é: qual é o SLA, né, dos contratos que vocês têm com os fornecedores, né? Por exemplo, Microsoft, Amazon? Pergunto assim, especificamente porque, como estou envolvido com aplicações industriais, então, a gente tem, eventualmente, requisitos, por exemplo, tempo real. Então, na demonstração que você fez, nota que, dependendo da consulta que faz, leva um certo tempo. Tá? Então, existe essa provisão dentro da SLA, dizendo que tem que atender em certo tempo, ou eles têm que aumentar a oferta computacional se a demanda aumenta? Boa pergunta. Pergunta engenheiro, está lá, eu dando um book de dados, né? Só para deixar todo mundo na mesma página, SLA é Service Level Agreement. Quando a gente tem um tipo de contratação dessa, você tem que estabelece por contrato, olha, você vai me entregar essa taxa de velocidade, essa banda, essa qualidade, né? Então, assim, lá no Hub de Modelos, que é o que faz esse contato por API com os fornecedores, a gente tem alguns modelos de contratação. Tem mudado o cenário das empresas também. Mas o mais clássico é você pensar em um modelo de pagamento por token. Que aí você provisiona numa região e aí você está pagando por token, pagando por geração. E aí eles têm uma especificação lá, tem alguma taxa, mas depende muito de algum tipo de flutuação, por exemplo. Surge um modelo novo e tal, todo mundo quer ir. Aí as GPUs dos caras lá numa região que você tem em West Virginia ficam flutuados, então nem eles conseguem. Então, nesse esquema do Paper Token, não é muito garantido. Teve até um dia aí, caiu a região toda, não foi só, não é só aqui na USP que tem problema de queda aí, cara. Uma região toda da Azure lá em... uma região toda lá da Azure que caiu e uma viabilidade qualquer lá e ficou fora do ar. Se a gente não fosse agnóstico ao modelo, né, que eu pergunto lá que o Cosmo fez, de modelos de vários fornecedores, etc. e tal, a gente ia ficar rendido. A gente foi lá, conseguiu, né, dentro da gente pivotar. Mas esse é o modelo A, que é esse clássico, é o Paper Token. Hoje, as empresas elas estão indo para um modelo provisionado, é o PTU que eles chamam, que é Provisioned Throughput Unit. Você vai ter uma máquina on-premises na nuvem. Né? A máquina on-premises é a máquina que a gente tem aqui fisicamente, esses servidores maravilhosos que a gente está montando, etc. Aqui no C4AI, enfim. Aí você vai ter mais ou menos uma máquina dedicada para você, numa região que você escolheu, de preferência no Brasil, né, para ter uma latência menor e tal. Então, esse é um esquema que eles têm tentado vender. Toda hora chegam para a gente e tal, mas no nosso caso de uso, assim, eu acho que é muito caro para o nível de performance que a gente não está precisando, né, porque isso, eu não estou lidando com um dado de PI industrial em tempo real, né? Eu aqui, cuidado de tipo de problemas, né? Mas se a gente for criar um agente, uma coisa embarcada, que tem que tomar uma decisão lá na plataforma, isso passa a ser um risco. E às vezes é melhor até você pensar em provisionar localmente, né? De computing, essas coisas assim, esses small language models. Mas sim, eles têm algum tipo de SLA, mas nesse esquema que você está pensando de atender um book de dados, velocidade e tal, é melhor para ele, o que eles vendem, esse é PTU, né? Esse provisionamento dedicado para você. Para você usa, para você tentar fazer esse contrato, entendeu? Obrigado. Obrigado pela apresentação também, ótimo. Eu tenho duas perguntas. Uma é sobre a produção, como você chamou de seu contexto, né, que eu entendi que é um rádio departamental.
Como que é a decisão de criar para um departamento, não criar para outro, a priorização, né? O que justifica um departamento ter a sua solução no seu contexto? Se tem uma fila e vocês precisam priorizar, essa é a primeira pergunta. E a segunda, você falou que o tamanho da equipe é pequeno, limitado, né? Se você puder falar um pouco quantas pessoas estão envolvidas nessa iniciativa, internos, terceiros, para a gente ter uma ideia do esforço necessário para criar um chat para uma empresa desse tamanho. Sim. Obrigado. Sanku, a decisão do meu contexto, né, de criar. Ele é um self-service com RAG. Na verdade, ali, qualquer usuário próprio, né, porque eu falo 110 mil pessoas que tem aqui, mas são 40 mil próprios, não sei, acho que 50 mil terceirizados, mais não sei quantos cedidos, e outros do sistema Petrobras. Então, todo mundo do sistema Petrobras pode usar. E qualquer um pode criar um contexto desse, no meu contexto. Aí, mas eu entendo seu ponto, onde, né, você quer chegar ali, né? Pô, mas aí vai crescer indefinidamente, né, o meu armazenamento, o meu índice, tem uma decisão de engenharia, né, um compromisso. Aí, o que a gente fez para essa solução menor? No primeiro momento, a gente deixa a pessoa aqui subir só até 20 arquivos, entendeu? Claro que ela pode agregar, e com um limite de 50 MB, etc. e tal. Se a solução dessa pessoa demanda realmente um desenvolvimento especializado, um dado industrial, um text-to-SQL, e aí a gente vai para um outro caminho. Ou por essa esteira RAG, ou já hoje orientando eles a pensarem um agente, a gente dá essa consultoria, e aí pensando como, né, eles fazem algum tipo de provisionamento do banco vetorial deles, porque é muito caro, esses bancos vetoriais são caros, né? A gente usa o AI Search, eu nem mostrei ele, acho que naquela segunda usar. Então, assim, o meu contexto é uma solução self-service. A pessoa vai lá, sobe até 20 arquivos, cria sua mensagem de sistema, e a gente estimula que ela compartilhe com os outros, para evitar essa redundância. Acho que o compartilhar é a coisa mais genial dele. Que aí eu criei, e aí eu compartilho com, né, meu colega de projeto, minha gerência inteira, uma gerência executiva inteira. Primeira pergunta foi essa, a segunda foi sobre o tamanho de equipe. Hoje a gente tem, acho que eu estou até fazendo a conta hoje para fazer ali, são 17 pessoas ao total no chat. A gente está trabalhando com 2 times em separado, porque, né, eu e o Bruno, que é o colega meu que está desde o início tocando esse projeto, estamos nessa frente do chat legado, que a gente chama de legado, né, mas é a aplicação que eles acabaram de ver, porque a demanda continua surgindo. Tem modelo novo cada dia, a gente tem que botar um negócio de geração de imagem, um negócio de renderização de voz e tal, então a gente segue, e a outra que está pensando nessa arquitetura nova, né? Claro que a gente conversa, né, e tal. Então, está acontecendo, a gente até cresceu bastante, ano passado era muito menos gente, mas, enfim, aí a gente tem esses 2 ramos, que em algum momento, no meio do ano, a gente vai fazer esse merge, né, e enfim, seguindo boas práticas de código, para isso acontecer de uma maneira suave. Pensando em termos de petroleiros ou não petroleiros, né, petroleiro é o que a gente chama próprio, né, a gente tem desses 17, 1, 2, 3, acho que são 7 hoje, a gente cresceu, antes eram menos. 6 pessoas, desde gerente de projeto, do PO, né, que é o nosso gerente, a gente, o Bruno, lá que somos responsáveis técnicos, essa turma que está tocando a outra, são 5, 6, somos próprios, os outros 10 são da Deloitte, que é a nossa parceira nesse projeto, né, de programador, dev mesmo, né, que assim, quem vai estar lá fazendo a implementação, e a gente usa método ágil e tudo mais, né. Então, tem também um rapaz que é das cerimônias lá, o Agile Master, né, que a gente usa metodologias ágeis. Então, é mais ou menos isso, assim, não vou falar o número exato aqui, mas 17 pessoas, cliente de fora umas 10, interno umas 7. Obrigado. Uau. Pega aqui que o pessoal ouvir lá fora. Você aceita a pergunta ignorante de ignorante? Olha, eu fiz essa pergunta para você, me agrada sempre. Estou pensando como usuário, ter que escolher qual modelo eu vou querer fazer minha pergunta. A ignorância vem do... Pelo que eu entendi, hoje você pergunta para o ChatGPT e ele pensa 2 ou 3 respostas antes de te responder. Seria um agente, alguém para pensar a minha pergunta para qual modelo eu vou mandar? Ou existiria uma outra forma do usuário não ter que pensar qual modelo que é o perfil possível? Não, é perfeito, Alves. Isso assim,
é uma coisa que a gente pensa nesse momento que está virando multiagência, exatamente para tirar do usuário final essa capacidade de decisão, porque é isso, né? Sua especialidade não é essa, não é evidente, você não está mexendo com esse mundo. Eu sou um usuário que quer fazer pergunta lá. Então, assim, a gente tem mapeado isso mesmo, pensar nesse chat supervisor, algum tipo de camada ou opção que você possa fazer assim, olha, eu quero que o assistente, tipo I'm feeling lucky do Google, lembra? Quando tem isso aí? Aliás, o pessoal nem usa Google hoje, né? Usa só chat GPT como pesquisa. Mas tinha esse botão, né? Estou sentindo sorte. Aí ia e já clicava na primeira opção, a que ele achava melhor para você. Então, uma ideia que a gente tem pode ser essa, mas a gente não quer também tirar a opção desse usuário. Tem muito usuário hardcore lá dentro que é entusiasta e tal, então quer ter esse nível de configurabilidade, sabe? Então, assim, quem sabe, tem que pensar uma maneira de como melhor fazer isso, né? Se por padrão vai lá, ou se o cara deixa por uma preferência. A preferência já existe, né? O modelo que ele usa fica lá guardado no histórico dele, né? O que ele mais usa, que o último modelo. Então, sim, tem esse pensamento. Uma coisa só porque você falou, para tentar, né, botar na mesma página aqui, sobre o chat GPT hoje, ele faz 2 ou 3 perguntas, né, chamadas lá antes de decidir. É porque ali é um modelo diferente, ele está usando um modelo de raciocínio. Não é que ele está decidindo necessariamente por você. Esse ida e volta que ele faz, peraí, ó, perguntou tal coisa no contexto, sei lá, de bioquímica. Então vou ter que fazer tal coisa primeiro, depois outra e tal. Que é uma técnica que a gente chama de chain of thought, né? Cadeia de pensamento. Essas técnicas de área de prompt. É o que está sendo embarcado nesses modelos de raciocínio hoje. Que é o O1, o O3. Então, é uma mistura desse pensamento agêntico com esse novo estilo de modelo que usa o reinforcement learning, que, né, ficou largado por muito tempo, para falar da recompensas, né? Olha, está indo no caminho certo, não está, né? DeepSeek tem muito disso, né? Mas assim, não vou entrar nesse ponto agora, mas a primeira parte da sua pergunta, acho que você está contando muito também no modelo de raciocínio, que é uma coisa que a gente já está em desenvolvimento, aqui na ambiente de desenvolvimento, deve entrar em homologação essa semana também, tem alguém da Petrobras aí, estou dando spoiler, hein? Ou me comprometendo desnecessariamente. Mas, entendeu? É uma escolha, é difícil, né? Porque a gente tem um usuário também que quer mexer lá na minúcia, entendeu? E a gente quer dar essa opção para o cara, né? Mas também para o usuário final que não tem que ter essa opção. Bom, pessoal, acho que tem muito mais perguntas. A gente pode usar um café aqui para conversar mais com o João. Agradecer de novo, João. Muito obrigado, parabéns. Obrigado por todo mundo aí.